Olá, estudante da Palavra de Deus, um bom dia, um feliz despertar com Deus a você, com a graça e a paz de Jesus. Vamos dar mais um passo em nossa jornada bíblica, despertar com Deus, hoje conhecendo os ensinamentos que o capítulo 15 de 2 Reis apresenta para nós. Neste estudo temos o tema Os erros do rei Uzias e outros reis. Vamos conhecer a história deste grande rei Uzias com um fim trágico. Mais um rei que começou bem e terminou mal. Através da história dos reis em Israel e Judá, temos aprendido muitas lições importantes. No capítulo de hoje, vamos continuar encontrando a dificuldade humana em seguir o caminho da humildade e da justiça. Em 2 Reis 15, vemos o relato do reinado de Uzias, rei de Judá. Ele começou a reinar muito jovem, aos 16 anos de idade, e fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Contudo, ele não retirou os lugares de adoração idólatra de Judá, e posteriormente ele foi ferido pelo Senhor com lepra. O motivo é melhor explicado em 2 Crônicas 26, onde ele é chamado de Uzias. À medida que o capítulo avança, vemos a instabilidade dos reis de Israel, onde a sucessão de líderes é marcada por assassinatos e traições. A narrativa enfatiza a fragilidade da liderança em um reino que se afastou de Deus, refletindo a necessidade de líderes que busquem a verdade e a justiça. O capítulo 15 nos convida a refletir sobre a importância da liderança espiritual e a necessidade de permanecermos fiéis a Deus em tempos de crise. A história de Azarias, que é outro nome a Uzias, e a instabilidade em Israel, nos ensinam que a verdadeira adoração deve ser acompanhada de ações que reflitam um compromisso contínuo com os princípios divinos. À medida que exploramos este capítulo, seremos desafiados a considerar como podemos aplicar essas lições em nossas próprias vidas e comunidades, buscando sempre a orientação de Deus em todas as circunstâncias. Esta é a introdução de nosso estudo do capítulo 15. E você está convidado a continuar comigo no estudo detalhado e profundo que temos neste capítulo de hoje. Deixe o seu like se você tem achado que nosso conteúdo é relevante e também compartilhe. E se ainda não é inscrito, inscreva-se. Portanto, agora vamos à análise dos versículos que o capítulo 15 traz para nós. Azarias ou Uzias é o mesmo rei, tá? Conforme 2 Crônicas 26 e Isaías capítulo 1. Portanto, este rei, ele viveu no tempo do profeta Isaías. Ele teve a honra de reinar, sabe quanto tempo? 52 anos. Mais do que Davi, mais do que Salomão. Este período inclui 10 anos, durante os quais o seu pai, Amazias, encontrou-se cativo, de 792 a 782 a.C. 15 anos de corregência com Amazias, quando este foi liberto, e 27 anos de reinado absoluto. Então, tem essa divisão. Essa última parte do reinado de Azarias ou Uzias foi maculada por sua intrusão no ofício sacerdotal,
um ato que resultou em lepra. Orgulho, né? Mais um rei que se orgulhou. Foi praticar algo que não era da sua alçada. Oferecer incenso. Isso era só para sacerdotes. Essa condição colocou seu filho Jotão no trono para com ele governar e lidar com relações públicas relativas ao ofício real. A natureza dos deveres de Jotão, a atribuição de 52 anos de reinado a Azarias e a época do chamado de Isaías, até o ano da morte de Uzias, podem indicar que Azarias deteve o poder até o fim. O nome Azarias significa o Senhor ajudou. Versos 13 e 4 destaca que Azarias foi um dos bons reis de Judá e foi avaliado de maneira similar a Jeoás, em 2 Reis, capítulo 12, e a Amazias, em 2 Reis, capítulo 14. Versos 5 a 7 destaca a lepra, ficou leproso. Os eventos que trouxeram esta aflição ao rei são descritos detalhadamente em 2 Crônicas 26. Neste sentido, Jotão assumiu a posição de administrador sênior. Embora o termo cargo da casa fosse usado para se referir ao ofício de mordomia real, esta função cresceu em prestígio e veio a designar um oficial de alto escalão. Jotão lidou com os afazeres da nação durante o período de isolamento de seu pai. Agora o versículo 15, o Senhor feriu. Como castigo por ter usurpado a função sacerdotal de queimar incenso no altar do templo. Foi este o pecado que privou o rei Uzias de ter uma história ainda mais longa e melhor sobre o seu intenso reinado. Essa foi a mácula, na vida de Uzias. Verso 7 descreve que ele descansou, morreu. Foi o ano da vocação de Isaías, o ano de 739 a.C., quando Isaías recebeu aquela linda visão que ele descreve no capítulo 6, quando ele viu Deus assentado em seu trono. No ano em que morreu Uzias, ele diz. Verso 10. Matou-o. Amós já havia profetizado sobre a destruição da família de Jeroboão. Jeú, porém, recebera a promessa de que sua dinastia perduraria até a 4ª geração. O verso 12 destaca que assim se cumpriu a palavra do Senhor. Com a derrubada da dinastia de Jeú, o Reino do Norte entrou num período de instabilidade política. Os demais 5 reis do Reino do Norte foram assassinados, excetuando-se Menahem, que reinou durante 10 anos, e Oséias, o rei que foi preso pelos assírios. O declínio e a queda do Reino do Norte, desde a situação de poder e prosperidade no reinado de Jeroboão II, foi muito rápido. Após a morte de Zacarias em 752 a.C. e o fim da 4ª dinastia, Israel emergiu numa época de degeneração em conspirações sangrentas e em intriga internacional, tais que, em 722 a.C., encontrou seu fim. Então Zacarias, cujo nome significa Jeová se lembra, foi o último dos reis de Israel. Versículo 13 a 16. O curto reinado de Salum, que durou somente 1 mês, foi o prenúncio de um emergente colapso nacional. Eu acho que nem devia existir rei se o povo olhasse somente para Deus e dependesse dele. Quantas mortes haviam e disputas de poder entre estes reis. Verso 16. Tífisa e todas as mulheres.
Era o centro dos partidários de Salum, e a selvageria que o novo rei ali revelou era uma peculiaridade só achada nos mais vis pagãos. A situação política, moral, social e espiritual no reino de Israel realmente caiu no pó, na lama, na verdade. Nós vemos aqui a descrição destes últimos governadores de Israel, um pior que o outro. Agora, o verso 19 destaca Pul, o nome babilônico do rei assírio Tiglat-Pileser III, o grande restaurador do império da Síria, à custa do sacrifício das nações vizinhas. 1000 talentos de prata equivale a 35 toneladas. Oséias, o profeta, denunciou a política de buscar ajuda dos assírios e predisse que isto fracassaria. Então, no verso 20, 50 ciclos de prata, um simples cálculo aritmético revela que seriam necessários aproximadamente 60.000 homens de posses para fornecer as 35 toneladas de prata do tributo. Esse fato oferece algum indício da prosperidade que o reino do norte desfrutara durante os dias de Jeroboão. Por causa dos pecados de Israel, essa prosperidade foi consumida nos gastos para consolidar o reino de Tiglat-Pileser III, conforme descreve o verso 19. No versículo 29, destaca que a Síria levou cativos os seus habitantes. Este evento marca o início da dispersão judaica, chamada diáspora, das 10 tribos. Esta deportação aconteceu no ano 734 a.C. O reino da Assíria deportara as guarnições das cidades do norte e do noroeste, que representavam a nata do poder bélico de Israel. Samaria, que era uma fortaleza poderosa, já não possuía nenhuma força física ou moral. A corrupção já a levaria à decadência, e o seu rei poderia ser comparado a um pássaro engaiolado. E o resto de Israel seria dominado facilmente como vassalo, como prisioneiros. No verso 30, Oséias. Não há dúvida que sua entronização foi feita com a ajuda do rei da Assíria. Este último rei de Israel acabou se tornando um simples títere nas mãos dos assírios, uma marionete. A sua conspiração o levou à loucura de tentar descartar-se de sua aliança com a Assíria, fazendo mexericos com o rei do Egito, o que redundou na total destruição do reino de Israel. Agora os versículos 31 a 33. Jotão significa o Senhor é perfeito. Os 16 anos de seu reinado inclui uma corregência de 12 anos com seu pai, Azarias. Agora aqui o capítulo volta para o reino do norte, para o reino do sul, para Judá. Jotão, filho de Uzias. Como foi dito anteriormente, Jotão reinou 20 anos. Pode ser que ele tenha passado o governo para seu filho Acás em 736, embora tenha vivido mais 4 anos. Conforme os versos 34 e 35, o reinado de Jotão foi parcialmente justo. Após a erradicação de Acasias e de Atalia, os reis de Judá que reinaram com relativa justiça foram Joás, Amazias e Azarias, que seria Uzias. Padrões de justiça foram os reinados de Ezequias e Josias. No versículo 36, o autor do livro de Crônicas indica que Jotão investiu muito em construções em Jerusalém e em Judá.
e engajou-se numa guerra contra os amonitas. Jotão continuou a praticar as obras que permitiram a Judá alcançar poder e prosperidade, durante os anos em que viveu seu pai Azarias, ou Uzias. E fechando o capítulo, versos 37 e 38, descrevem Rezim e Peca. Apesar de terem se aliançado, eram arqui-inimigos na época de Acás, conforme vamos ver no capítulo 16, no próximo capítulo. Então, podemos perceber pelos versículos aqui deste capítulo que, no contexto histórico do reinado tanto de Israel quanto de Judá, essa nação ela estava em decadência, um período de progressiva decadência. Agora vamos para o livro Profetas e Reis, destacando a rebelião contínua. Alguns dos líderes em Israel sentiam agudamente a sua perda de prestígio e desejavam poder reconquistá-lo. Mas em vez de abandonar aquelas práticas que haviam levado o enfraquecimento ao reino, continuaram em iniquidade, lisonjeando-se com o pensamento de que, quando surgisse a ocasião, poderiam alcançar o poder político desejado, aliando-se com os pagãos. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria, conforme o profeta Oséias destaca no capítulo 5, no verso 13. Por intermédio do homem de Deus que aparecera ante o altar de Betel, por intermédio de Elias, de Eliseu, de Amós e Oséias, todos profetas de Deus, o Senhor repetidamente expusera ante as 10 tribos os males da desobediência. Não obstante as reprovações e rogos, Israel caiu cada vez mais baixo para a apostasia. Como uma vaca rebelde se rebelou Israel, destaca Oséias 4, verso 16. Meu povo é inclinado a desviar-se de mim, declarou o Senhor através do seu profeta. A iniquidade em Israel durante o último meio século antes do cativeiro assírio era comparável à dos dias de Noé e de qualquer outro século em que os homens tenham rejeitado a Deus e se entregado inteiramente à prática do mal. A exaltação da natureza acima do Deus da natureza, a adoração da criatura em lugar do Criador, tem sempre resultado nos mais crassos males. Assim, quando o povo de Israel, em seu culto a Baal e a Astarote, renderam suprema homenagem às forças da natureza, desvincularam-se de tudo que é inspirador e enobrecedor e caíram presa fácil da tentação. Com as defesas da alma destruídas, não tinham os enganados adoradores qualquer barreira contra o pecado e renderam-se às más paixões do coração humano. Olha que situação chegou o povo de Deus, que havia sido tão honrado com a bênção de Deus, com o cuidado de Deus. De geração em geração, o Senhor tinha tratado pacientemente com seus transviados filhos. E mesmo agora, em face de ousada rebelião, ele ainda ansiava por revelar-se a eles como desejoso de salvar. Que te farei, ó Efraim? Clamou ele. Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada, que cedo passa.
Os males que se haviam espalhado sobre a terra tinham se tornado incuráveis, e sobre Israel fora pronunciada a terrível sentença: Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Isso está em Oséias 4,17. Chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição, e Israel o saberá. Também Oséias 9, verso 7. As 10 tribos de Israel deviam agora ceifar o fruto da apostasia que se corporificara com o estabelecimento dos altares estranhos em Betel e Dan. A mensagem de Deus para eles foi: o teu bezerro, ó Samaria, foi rejeitado. A minha ira se acendeu contra eles. Até quando serão eles incapazes de alcançar a inocência? Porque isso é mesmo de Israel. Um artífice o fez, e não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Os moradores de Samaria serão atemorizados pelo bezerro de Bet-Aven, porquanto o seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes. A Assíria será levado como um presente ao rei Jarebe, a Senaqueribe. Por algum tempo esses juízos preditos foram retidos. Durante o longo reinado de Jeroboão II, os exércitos de Israel alcançaram assinaladas vitórias. Mas este tempo de aparente prosperidade não promoveu qualquer mudança no coração dos impenitentes. E foi finalmente decretado: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Destaca Amós capítulo 7, verso 11. As palavras proferidas contra as tribos apóstatas foram literalmente cumpridas. Contudo, a destruição do reino se processou gradualmente. No juízo, o Senhor se lembrou da misericórdia, e a princípio, quando veio Pul, o rei da Assíria, contra a terra, Menahem, então o rei de Israel, não foi levado cativo, mas foi-lhe permitido permanecer no trono como vassalo de domínio assírio. Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata para que a sua mão fosse com ele, a fim de firmar o reino na sua mão. E Menahem tirou este dinheiro de Israel e de todos os poderosos e ricos para o dar ao rei da Assíria. Havendo os assírios humilhado as 10 tribos, voltaram por algum tempo para a sua própria terra. Fecha aqui a página 287 do livro Profetas e Reis, destacando a terrível situação em que se encontrava o reino de Israel. E isto nos destaca o seguinte pensamento: não permitamos que a lepra do pecado nos consuma a vida até a morte, mas abramos o nosso coração àquele que por sua morte nos presenteou com abundância de vida. Agora vamos às lições a serem aplicadas deste capítulo para as nossas vidas. A bênção de um Deus gracioso e misericordioso nem sempre é positiva para um povo que está alheio aos seus nobres princípios. O grande sucesso militar e econômico, tanto de Israel quanto de Judá, não foi reconhecido como a poderosa e graciosa mão de Deus. Por isso, não houveram resultados positivos no quesito espiritual. Esse período de prosperidade não foi acompanhado de fidelidade à aliança. Um fato que o texto deixa claro. Profetas canônicos daquela era, como Amós e Oséias, enfatizam: sem renovação espiritual, a prosperidade é apenas uma bênção antes de consequências terríveis. Pois, conforme observado por Note, o grande poder da Síria pairava sinistramente ao fundo.
um impressionante instrumento de destruição logo estaria pronto para castigar o povo desobediente. Após a morte de Jeroboão II, Israel experimenta uma série de monarcas que reinaram por pouco tempo. Intriga, engano, provocaram o caos em Samaria, exatamente quando Tiglat-Pileser III, do ano 745 a 717, transforma a Assíria numa potência mundial aventureira, conquistadora, ocupadora, exiladora e assassina. Em 20 anos, 5 reis governaram Israel, mas nenhum deles fez qualquer coisa para investigar a derrocada moral da nação. Nesse ínterim, a situação é ligeiramente melhor em Judá, basicamente devido à liderança moral de Uzias e Amazias. Assim mesmo, como os lugares altos não foram removidos de Judá, as sementes da destruição estava presente em ambos os reinos. Nem Azarias nem Jotão de Judá eliminaram os altos. Consequentemente, o povo permaneceu sacrificando e queimando incensos. Ali se sacrificavam aos ídolos e às vezes ao Deus verdadeiro. Isso nos mostra que fazer o bem sem eliminar o mal não agrada totalmente a Deus e pode nos destruir. Sempre haverá consequências quando não priorizamos a Deus. A lepra de Uzias foi uma advertência ao povo de Deus e também a nós. Quase fiel não é fiel. Quase íntegro não é íntegro. Quase consagrado não é consagração. Quase puro ainda é impuro. Quase salvo, totalmente perdido. Se líderes do povo de Deus não agem para eliminar o erro radicalmente, o povo fica confuso, perdido, despencando para a ruína. Nossa entrega a Deus precisa ser total para que nossa espiritualidade não seja meramente parcial. E agora nossa reflexão final. A instabilidade dos reis de Israel, conforme descrita neste capítulo, é um tema recorrente que reflete a corrupção e a desobediência que permeavam a liderança do reino. Após a morte de Acabe, Israel enfrentou uma sucessão de reis que, em sua maioria, não se comprometeram a seguir os caminhos do Senhor, resultando em um ciclo de violência e traição. Hoje, vivemos em um mundo onde a maior pregação tem sido: Deus só quer o coração. Você já deve ter ouvido esta frase. Cuidado, viu? Cuidado. Sim, Deus quer o nosso coração. Ele diz: Filho meu, dá-me o teu coração, em Provérbios 23, 26. Mas ele também diz: Eis que estou à porta e bato. Quando abrimos a porta de nosso coração e o entregamos a Deus, não há como não haver mudanças. Quando Cristo assume o primeiro lugar em uma vida, Ele arruma a bagunça que o pecado deixou. Todo aquele que aceita a Jesus como seu Salvador pessoal precisa refletir a sua imagem. E esse reflexo só pode ser visto quando há transformação de dentro para fora. Em resumo, a instabilidade destes reis em Israel, conforme vimos no capítulo e no estudo de hoje, é um testemunho das consequências da desobediência e da idolatria. A narrativa nos desafia, então, a refletir sobre a importância tanto de líderes íntegros quanto de nossa necessidade de permanecermos fiéis a Deus até o fim. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça não é fazer o que achamos que devemos fazer, mas permitir que o Senhor tome conta dos desígnios do nosso coração e conduza nossos passos na direção daqueles que necessitam conhecê-lo.
Não permitamos que a lepra do pecado nos consuma a vida até a morte. Mas abramos o coração àquele que por sua morte nos presenteou com abundância de vida. Vigiemos e oremos. Amém. Que Deus seja louvado por mais este estudo em sua palavra. Fique com este pensamento para o dia. Com Deus você nunca perde. Sempre vale a pena ser uma pessoa fiel. Pensamento maravilhoso, né? Para a nossa meditação dentro do estudo de hoje. Vamos falar com Deus agora. Vamos orar. Bondoso Deus, querido Pai Celestial, te damos graças pelo dom da vida, pela sua misericórdia que se renova para cada um de nós em um novo despertar. Obrigado, Senhor, por ouvir a sua voz através da sua palavra e mais um capítulo da tua palavra. Senhor, dá-nos um bom dia. Guia nossos passos. Fica conosco e nos ajude a tomar as decisões certas. Que não nos desviemos, Senhor, dos teus caminhos. Queira, Senhor, continuar abençoando a nossa jornada bíblica. Queiras abençoar cada participante em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde mais este dia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.